A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus continue abençoando grandemente a tua vida, nos abençoando nesse novo dia, nos abençoando nessa jornada, nos abençoando neste propósito a qual Ele colocou em nossos corações, amém? Irmãos, a gente sabe que quando Deus fala, geralmente não é o que nós queremos, mas sim o que nós precisamos, porque Ele sabe o que eu e você precisamos, amém? E muitas vezes Deus ele vai trazer palavras de alerta para nós. E sabe por que Deus nos alerta, nos desperta? Porque Ele nos ama, amém? E Ele não quer que a gente seja enganado, e Ele não quer que a gente se perca no caminho, mas Ele quer que a gente continue firmes na palavra do Senhor verdadeira, para que alcançamos a salvação e a vida eterna que está em Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor. Amém? E a palavra que Deus me deu aqui enquanto eu estava orando, está lá novamente em Jeremias. Eu disse para Deus hoje, Senhor, como Tu tens me dado palavras no livro de Jeremias, né? Se essa é a vontade do Senhor, amém. Jeremias 23, a partir do versículo 9, irmãos, vai falar sobre ai dos profetas mentirosos, título da minha Bíblia, vai falar sobre os profetas mentirosos. Jeremias estava num tempo ali difícil, profetizando para o povo de Israel, o povo que estava ali perdido na idolatria, né? Um povo que tinha esquecido das leis do Senhor, esquecido de Deus e fazendo ali falsos deuses para idolatrar, e isso é abominável, a gente sabe, aos olhos do nosso Deus. Amém? Então ali, meus amados, eu não vou conseguir ler todos os versículos, porque são 34 versículos, para nós não ficar muito tempo aqui no vídeo, mas você leia todo o capítulo 23 depois, que você vai ter uma compreensão melhor, amém? Então, amados, vai falar que ali esses profetas, esses sacerdotes, eles estavam fazendo coisas que estavam contaminando a terra, que estavam fazendo coisas que estavam sendo abomináveis aos olhos do Senhor. Aqui estava dizendo o profeta Jeremias, né, falando, alertando o povo que Deus está virado com eles, porque Deus estava vendo as iniquidades deles. Deus estava visitando e vendo que eles estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E até mesmo aqui o profeta vai dizer que tanto o profeta como o sacerdote ali que tinha no templo, que foi erguido em homenagem ao Senhor, estava sendo profanado. E Deus está virado por causa disso. E ali vai dizer também que Deus, Ele vê que eles estavam indo para o caminho de trevas, estavam se afundando na desgraça cada vez mais, porque quando nós esquecemos do Senhor, quando nós damos ouvidos, né, e deixamos a idolatria entrar dentro de nós acabamos afastando a presença de Deus da nossa vida. E a gente sabe que o salário do pecado, ela é a morte. E nem sempre a morte é física. A morte física é uma consequência dos atos, né, que vão nos levando a isso. Mas a morte espiritual, o que é a morte espiritual, pastora Márcia? É a separação nossa do nosso Deus. Essa é a morte espiritual. É o afastamento nosso do Senhor. Porque, irmãos, nós aprendemos que o pecado ele nos afasta de Deus. Então, nós temos que fugir do pecado, né? Fugir do pecado para que possamos estar perto do Senhor e que Ele possa ouvir as nossas orações. Amém? Que chegue até Ele. Então, amados, aqui eu vou ler no versículo 13 de Jeremias 23, que diz assim: entre os profetas de Samaria, observei algo deveras hediondo. Na verdade, eles procrastinaram por Baal, e assim desviaram Israel, meu povo, do caminho. Ou seja, o rei, a Jezabel e todos aqueles, né, que estavam ali influenciaram este povo a servir Baal, a um Deus falso. E eu lendo essa palavra do capítulo 23, Deus ministrando no meu coração, amados, que nós não estamos longe disso. Nós vemos no mundo que nós vivemos, estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. E o apóstolo Paulo ele escreve que nos últimos dias muitos apostatariam, abandonariam a fé, dariam ouvido
a falsos deuses, as falsas profecias, né? E está acontecendo muito isso nos nossos dias. Então, isso aqui que estava acontecendo aqui, que Jeremias escreveu tantos anos atrás, ainda se reflete nos dias de hoje. Amém? Então, amados e queridos irmãos, aqui vai dizer no versículo 14: e entre os profetas de Jerusalém vi também algo horrível. Eles cometem adultério e vivem na mentira e em falsidade. Estimulam os que praticam mal, para que nenhum deles reflita e se converta da sua impiedade. Para mim, são todos como Sodoma, e o povo de Jerusalém é como Gomorra. Amados irmãos, Deus falando através do profeta Jeremias. Deus estava tão irado que ele compara aquele povo a Sodoma e Gomorra. Você sabe que Sodoma e Gomorra foram cidades que Deus destruiu. Tamanha era a perversidade, a maldade que Deus havia visto naquela terra, que Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, né? Com fogo e enxofre, que nós sabemos. Lá em Gênesis está essa história. Irmãos, a palavra só vai dizer que os profetas, de vez de alertar o povo dos seus pecados, de vez de alertar o povo para que o povo se arrependesse das suas iniquidades, pecados, e se convertessem ao Senhor, que o Senhor, quando a gente converte nosso coração verdadeiramente e confessa nossos pecados a Ele, Ele nos perdoa, Ele tem misericórdia de nós. E os profetas não estavam fazendo isso, pelo contrário. Por que eles não estavam fazendo isso? Porque eles eram falsos profetas. Falsos profetas não eram profetas de Deus. Porque o profeta verdadeiro, que vê um povo pecando e errando e se desgraçando na iniquidade, o profeta que é enviado por Deus, ele vai confrontar o teu pecado. Ele vai dizer: olha, Deus está falando isso, isso, isso. Se arrepende enquanto há tempo para a tua vida. Esse é o verdadeiro profeta. Mas o falso profeta, usado pelo inimigo, ele não quer que você se arrependa. Ele quer que você continue na mesma para que você não alcance a salvação. Por isso que nós temos que ter cuidado nesses últimos tempos. Tem profetas na internet, tem profetas TikTok, Kawaii, tem profetas em todos os lugares deste mundo. Mas nem todos os profetas, e eu não estou aqui para acusar ninguém, eu estou aqui para te alertar nesse dia, através da palavra do Senhor. Esses falsos profetas enviados pelo inimigo, eles estão espalhados por todos os cantos do mundo. Quando você está pecando, quando você está errando, está em pecado e iniquidade, cuidado com falsas profecias que amassageiam teu ego, que não te confrontam, que não fazem você mudar. Porque esses confrontos, esses que não são confrontos, eles acabam te levando a perder a tua salvação e te afastando de Deus. E quanto mais afastado de Deus você tiver, mais propício ao inimigo te afundar na desgraça. Porque estará suscetível às armadilhas dele. Não estará revestido do poder de Deus para você vencer. Então cuidado, meus irmãos. Cuidado com as profecias que não confrontam o teu pecado e não fazem você mudar. Amém? Irmãos, aqui também vai dizer então que esses profetas, eles estavam cometendo adultério, mentindo, andando em falsidade e ainda estimulando o povo a praticar o que era mal. Imagina só. E ali no 15, então, vai dizer assim: portanto, assim declara o Eterno dos Exércitos sobre os profetas: eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda essa terra. Meus irmãos, o peso desta palavra. Vocês imaginem só que por causa dos falsos profetas, as pessoas não se arrependiam. As pessoas estavam vendadas, cegas, não enxergavam. E eram estimuladas a continuar praticando pecado e erros, achando, por exemplo, vamos dizer assim, que Deus não faria nada. Que Deus deixaria assim. E a gente sabe que Deus é amor, mas Deus é justiça. Amém? E aqui Deus, então, ele declara uma sentença contra esses falsos profetas. Porque a palavra de Deus, como eu falei ontem, que diz assim: ai daqueles que são pedra de tropeço para que os pequeninos caiam. Meus irmãos, a gente não brinca, não pode brincar com as coisas de Deus. As coisas de Deus são sérias. Ou você leva as coisas de Deus a sério,
ou você não faz nada, porque brincar com Deus nunca dará certo, irmãos. Né? Nunca dará certo. Deus é justo, Deus é amor, mas Deus é justiça e fogo consumidor. Aleluia. E aqui então vai dizer assim, 16. Assim afirma o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos pregam, enchendo-vos de ilusões. Falam de uma visão que lhes sobrevenham do próprio coração, e não dizem uma palavra que proceda da boca de Yahvé, de Deus. Meus amados irmãos, um alerta para nós nesse momento. Quantas profecias nós vemos aí liberadas? Porque eu tive sonho. Porque eu tô vendo isso. Porque eu tô vendo aquilo. Porque Deus está falando tal coisa. Porque não sei o quê. E quantas vezes não é Deus falando com você? Tem pessoas que recebem uma profecia e já choram. O que Deus falou contigo? Não me lembro. Não sei. Porque não conseguiu nem ouvir. Irmãos, presta atenção. Quando Deus, eu já falei isso ontem, Ele fala com você, Ele testifica aqui, dentro do teu coração, que é Ele. E por mais que doa ser confrontado por Deus, pela palavra dEle, que é o que traz mudança, a gente recebe e diz: é verdade, Pai, eu tenho que mudar para poder estar perto de Ti, para fazer a Tua obra. Sabe, dói, irmão, dói quando a gente recebe uma profecia que Deus está nos corrigindo, né? Mas é tão bom, porque mesmo doendo, a gente sabe que Deus está ali curando, sarando, está pronto para nos receber de braços abertos, para nos perdoar. E aqui, meus irmãos, vai dizer que Deus está irado com esses falsos profetas, que as pessoas estão se enchendo de algo que não é de Deus. E quando nós nos enchemos de coisas que não vêm de Deus, nunca vai ser bom para a nossa vida, irmãos. Nunca. Espíritos dos enganos, o diabo fala em línguas, fala. O diabo conhece Bíblia melhor que eu e você, talvez. Ele conhece. Esqueceram que o inimigo já foi um anjo de luz? Esqueceram disso, meus amados? Então não se deixe enganar por falsas profecias, por falsos profetas. Mas o apóstolo Paulo vai dar um alerta para a igreja. Ele diz assim: examinai as profecias. Retém o que é bom e o que não é, lança fora. Então examine as profecias antes de recebê-las ao teu coração. Não aceite qualquer coisa, irmão. Primeiro, busque ao Senhor e vê se verdadeiramente é Ele que tem falado ao teu coração. Amém? E aqui ainda vai dizer então, queridos, no 17, garantem constantemente aos que desprezam a palavra do Senhor. Não vos preocupeis, é certo que tereis paz. E a todos os que seguem a teimosia dos seus corações, afirmam: nenhum mal lhes sobrevirá. Imaginem só, amados. As pessoas ali, imagine comigo, as pessoas pecando, adulterando, mentindo, idolatrando ídolos, e os profetas falando: não, continua assim, não vai dar nada. Tem muitos que dizem assim: não, Deus conhece teu coração, continua desse jeito, não precisa mudar. Deus sabe da tua intenção. Será? Será que realmente é Deus falando? Eu deixo essa pergunta pro teu coração. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que esses profetas garantiam para o povo que desprezava a palavra do Senhor que nada ia acontecer, que nenhum mal ia vir, enquanto Jeremias estava ali. Porque Deus falou: Jeremias, não te calas, continua falando. Fala a minha palavra, fala o que eu te mandei. Mesmo que muitos não acreditem, continua pregando a verdade, a minha palavra. Porque nós sabemos que quando nós conhecemos a verdade, irmãos, a palavra de Deus, nós somos cobrados pela palavra que nós conhecemos. Quando você não conhece, Deus tem misericórdia de você, porque você ainda não conhece a verdade. Mas quando você conhece a palavra e continua pecando porque você quer, Deus vai te cobrar. Irmãos, e esse alerta é para você nessa manhã, nesse dia, não sei quando você vai ver essa mensagem, para que você faça uma reflexão hoje. Talvez você recebeu uma profecia, ou talvez você tenha buscado uma oração de alguém que ore por você, e você está em pecado, você está no erro, você está aí, e essa pessoa está dizendo: não, Deus conhece teu coração, continua aí, faz as coisas erradas, me perdoem. É o que Deus mandou falar nessa manhã. Se fosse pela minha vontade, irmãos, eu traria uma palavra diferente, mas isso é o que Deus quer falar conosco.
Deus quer te alertar nessa manhã. Chega de falsas profecias, chega de viver no erro, chega de viver no engano, chega de viver mentiras. Chega, basta. Deus tem uma nova história, Deus tem uma nova vida para você. E essa vida não está dentro dos princípios que o inimigo tem, mas que Deus tem. Os profetas estavam dizendo para aquelas pessoas que teimavam, que tinham um coração teimoso, que ali estavam constantemente desprezando a Deus, que ia ter paz, e a gente sabe que não existe paz, contrariando a vontade de Deus. Fazendo o que abomina Ele, nunca teremos paz. Então, amados, aqui eu vou ler o último versículo para não alongar muito no vídeo, que diz assim: portanto, quem dentre eles esteve no conselho do Senhor, para que contemplasse e ouvisse a sua palavra? Ou quem esteve atento e compreendeu a sua palavra, a fim de obedecê-la? Uma pergunta aqui. Irmãos, esses profetas nunca estiveram na presença de Deus. Como que eu vou trazer uma mensagem, principalmente uma profecia, se eu não estiver na presença de Deus? Antes de eu passar qualquer coisa para alguém, orar por alguém, profetizar na vida de alguém, eu preciso estar na presença do Deus de Israel, para que eu possa ouvir e obedecer às suas ordens para passar para alguém isso. E os profetas nem no conselho do Senhor estavam, nem na sua presença estavam, imagina? Então eles estavam ali usados pelo inimigo para persuadir o povo a estar cada vez mais distante do Senhor e não se converterem do seu caminho. Fico um alerta para você, meus irmãos. Não sei se vai ter alguém nesse vídeo que vai, mas eu creio que sim, que se Deus está dando essa palavra, ouvir essa palavra, é dura essa palavra, mas é palavra de vida eterna para a tua vida nessa manhã. E você, irmãos, que eu estava falando aqui, que você fica procurando igrejas que tem... o profeta fulano vai estar lá, o profeta fulano vai estar lá, buscando revelações. Deus está dizendo para você, cuidado, tenha cuidado, porque nem todos que dizem vir de Deus vêm de Deus, nem toda palavra vem da boca do Yahvé, do Senhor. Então, cuidado, e vamos orar nessa manhã, para que o Senhor venha abrir os olhos daqueles que estão cegos e não conseguem converter o seu coração ao Senhor por achar que estão certos, por achar que não vai dar em nada, que vão ter paz, pecando, errando e fazendo coisas erradas, irmãos. Vamos orar em nome de Jesus, amém? Fecha teus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e poderoso Pai, assim como Jeremias profetizou, foi preso, apedrejado, caluniado, difamado, passou por muitas perseguições por pregar a verdade que muitos não queriam ouvir. Não queriam ouvir Jeremias porque queriam continuar no pecado, no erro, achando que não ia dar em nada. E o inimigo usando esses falsos profetas para afastar cada vez mais o povo da tua presença. Pai, essa manhã eu quero fazer uma oração de todo o meu coração e sinceridade, para que as pessoas que ainda estão com escamas nos olhos, para que as pessoas que vivem de profecias, Pai, muitas vezes falsas, que não deixam elas mudarem, que não deixam elas serem transformadas de verdade pela palavra da verdade que liberta, que isso caia por terra hoje, a partir de hoje, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu libero essa pessoa do cativeiro espiritual, eu libero agora a venda dos olhos delas, as escamas sejam retiradas em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que elas possam se arrepender verdadeiramente, que elas possam voltar ao coração para fazer a tua vontade, que o Senhor dê força para elas se libertarem de todo aprisionamento do pecado, Pai, tudo que aprisiona mente e coração. E que elas não venham se apoiar em seu próprio entendimento, em entendimento humano, mas que elas venham buscar a verdade no Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, o profeta Oséias disse que o povo perecia por falta de conhecimento, de conhecer a verdade, de conhecer a tua palavra. Que nós venhamos a cada dia mais estudar a tua palavra e conhecer o Senhor, ter intimidade com o teu Espírito Santo, porque só assim nós poderemos ficar firmes contra os falsos profetas, as falsas profecias, aquilo que vem, Pai, para nos tirar da tua presença. Tantas heresias aí na internet, tantas coisas, tantas palavras mal interpretadas, Pai, persuadindo o povo a errar, a fazer o que é errado e não se converter. E eu peço ao Senhor, Pai, que firme esta pessoa que está me ouvindo, que vai colocar em prática o que está sendo falado, Pai. Senhor, firme os pés, os pensamentos na tua palavra, Pai, e que nós não sejamos enganados pelas falsas heresias,
pelos falsos profetas desse tempo, do final dos tempos que viria sobre a terra. Em nome de Jesus, Pai, e nós queremos permanecer firmes, Pai, até o fim, até que o Senhor venha, agradando ao Senhor e vivendo verdadeiramente o Evangelho verdadeiro, a Tua Palavra, que confronta o nosso pecado, que confronta o nosso eu, para que nós sejamos transformados, Pai. Assim nós oramos nessa manhã e Te agradecemos pelas Tuas misericórdias. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades e visita cada lar, cada casa nesse momento. É o que eu Te peço e Te agradeço nessa manhã por cada um que vai ouvir e vai entender que eu não estou aqui para apedrejar ninguém, não estou aqui para julgar ninguém, estou aqui para alertar o Teu povo nessa manhã. Ramanarassou. Estou aqui para abrir os olhos da Tua igreja nessa manhã, Pai. Vem através da Tua palavra, Senhor. Usa os profetas verdadeiros, Pai. Levanta os atalaias nesses últimos tempos. Deus, fortalece aqueles que estão cansados nessa manhã. Traga refrigério às almas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e Te agradeço, entregando as nossas vidas nas Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos, Pai, para ter discernimento contra qualquer espírito de engano. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Senti uma forte presença do Senhor. E é tão bom quando nós somos exortados por Deus, né, amados? Porque sabemos que Deus nos ama e Ele quer que nós estejamos em Sua presença. Amém? Irmãos, que Deus abençoe a todos que estão ouvindo essa mensagem, que estão aí juntos comigo no propósito. Amém? Hoje é o 11º dia do propósito de Daniel e eu creio que grandes coisas ainda Deus fará nas nossas vidas através de nós. Amém? Se você puder deixar aí nos comentários um amém, um glória a Deus, um aleluia, para que mais vidas sejam alcançadas. Amém? E para que eu possa ver quem está aí, porque não aparece para mim as visualizações, as curtidas de quem está no propósito, irmãos. Não consigo visualizar, amém? Se você puder deixar um amém aí, eu vou ficar muito feliz. Amém? Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia.